E aí, agora você vai entender isso. Vamos lá. O que é uma pessoa fraca, senhores? Pessoa fraca é aquela pessoa que não aceita desafios. Ela não tem coragem de desafiar. Existem 4 zonas, certo? Vamos falar assim, 4 zonas de existência que todo ser humano habita. Zona de necessidade ou miséria. Zona de conforto, que é quando você supriu as necessidades, mas você também não dá o próximo passo, que é o quê? Que é a zona de risco, porque a zona de risco pode tira o seu conforto. E você conseguiu o conforto, você não quer desabitar dele. E a zona de perigo, que é a zona onde você tá valendo a vida, certo? O cara que tá jogando na zona de perigo, ele tá jogando com a vida. Ou a existência dele. Dá um exemplo. O cara que tá entrando num day trade de alto escalão, ele tá na zona de perigo. Ele já avançou de risco. Risco é calculado. Risco tem cálculo. Zona de perigo vale vida. Vale a vida. Vale tudo. Mas também quando ganha tudo. Né? Por isso, às vezes, a gente é tão seduzido pela zona de perigo. A gente fala, caraca, eu vou entrar numa aposta. Mas, meu irmão, 99%... Olha lá a estatística do day trade. Eu acho que é 95% ou 98% não prospera. Né? O cara fica ali ou quebra tudo, ou ele fica ali no 50-50. Uma pequena porcentagem avança. Buy holder. Buy holder já é outra zona, né, dentro do investimento. Procura saber depois. Mas é um modo só de estereotipar, tá? A zona de perigo, ela tem muito risco, o Taleb vai dizer. É uma zona de muito risco, mas o apostador ganha tudo. Perde tudo, ganha tudo. Ele joga com tudo. Se ganhar, ganha o mundo. Se perder, acabou a vida. Zona de risco é risco calculado. Eu tô apostando 10, mas eu tenho, né, o barbell, eu ensino isso no curso. Eu tô apostando 10, mas eu tenho 90 aqui me preservando. Perdi 10, não quebrei. Você joga num risco calculado. E zona de conforto, você tá jogando ali no controle. Não tô arriscando nada, não tenho chance de perder nada, mas também não cresce. Não tem como crescer no conforto, certo? A zona de necessidade é a zona de miséria. Te falta o básico, te falta comida, te falta casa, te falta luz, te falta meios. E aí, você luta para sair dela. Muitas pessoas lutam muito para sair da zona de necessidade, mas quando chega no desconforto, relaxa, estagna. E aí, a pessoa que é fraca, ela não interpreta que ela estagnou, ela quer justificar. Ela quer dizer que aquele muro é impossível de pular, que aquele obstáculo é impossível de passar. Você vai pedir conselho para ela, ela diz, não tem como. Ela não te dá onde ela tentou, qual foram as dificuldades, ela não te dá as limitações dela. Ela não tem como, é impossível. Isso. Quando você for ouvir uma pessoa fraca, mentalidade fixa, né? E aí vem um livro chamado, né, os bibliotecários que vão pedindo fonte toda hora nessa porra. Um livro chamado Mindset. Eu falo dele aqui direto. Ele fala sobre mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa, ela é estagnada, ela vê limites, ela acredita em dom, ela acredita em genética, ela acredita em sorte, ela acredita em tudo que não seja responsabilidade dela para crescer. A de crescimento, ela acredita que tudo é responsabilidade dela, por isso ela tem como ganhar tudo. Basicamente, resumindo o livro todo, é isso. E aí, o cara fraco, ele começa... Ele tem medo, ele não tem coragem de enfrentar os desafios, ele não faz autoanálise, ele não olha, eu tô errando nisso. Culpa dos outros. Aí vem essas cultura woke, cultura vitimista, que são culturas que destroem a pessoa, né? E ela só colhe isso daqui a 10, 20 anos. Ela se conforma com a realidade que tem, ela não luta pra mudar, porque ela não tem coragem, ela não aceita nada que o desafia. A pessoa que é fraca, ela cria justificativas para não enfrentar suas limitações e desafios. E qualquer coisa, a grande parada, ser fraco, filho. A sua realidade hoje não
pode determinar quem você é. Eu já estive no lixo. Eu já estive no BOPE, eu já estive apertando a mão de ministro, eu já estive falando com um nego pica, mas isso não quer dizer o que eu sou. Estar nos locais não define você. Entenda isso. Achar que os locais te definem é uma mentalidade fixa, é uma mentalidade que te impede de crescer. Entenda, o local que você está fraco hoje, eu já fui um moleque fraco, eu já fui um moleque medroso, eu já fui um moleque miserável, eu já fui um moleque que não tinha conhecimento nenhum. Mas tudo foi mudado. Ser fraco não é problema. Não querer crescer, justificar porque é fraco é um problema. E é aí que vem o cara fraco. O cara fraco, ele diz que não tem como crescer porque a sociedade é injusta, porque os meus descendentes, há 1000 anos atrás, fizeram uma escolha e eu tô colhendo isso até hoje. O cara não olha pra porra da vida, é tudo comigo, bora! E vai lutar. Ele fica, ai, a culpa é da sociedade, a culpa é do governo, a culpa é sempre nossa, filho. Se a culpa é dos outros, eu não consigo resolver. Mas se eu sei que a culpa é minha, eu mudo tudo. Essa é a mentalidade. O fraco, pra ele não assumir os seus erros, ele vai falar, a culpa é do meu chefe, a culpa é do subordinado, a culpa é do não sei quem. O dedo dele nunca aponta, Você tá apontando pra alguém, tem 3 dedos apontando pra você. Mas ele não vê esses 3 dedos, ele só vê o que ele aponta. O cara fraco é isso. Ele vai justificar que a vida dele é difícil, por isso ele rouba. Não tem justificativa. Roubou porque é otário. Tá tomando de alguém que trabalhou pra ter. Entendeu? Tá roubando de trabalhador. Coisa de otário. Não tem, é coisa de gente fraca. Se fosse forte, trabalhava e fazia acontecer. Mas não. Rouba porque é fraco. Rouba porque é otário. Rouba porque gosta de tirar proveito da sua força, da sua vantagem numérica. Não tem coragem nisso. Não tem coragem, isso é fraqueza. A tropa do fulano é uma tropa corajosa. Não, é escrota, é covarde. Só ataca em maior número. Só pega nego em emboscada. Só toma de trabalhador. Ponto. Isso não é coragem. Tá? Coragem é assumir risco, assumir responsabilidade. Isso é coragem. Não tem coragem na fraqueza, não tem coragem em covardia. Todo covarde é fraco. Cara, aí vamos falar de neurociência. O cara tem essa personalidade aqui, certo? Ele cultiva o seu ambiente de zona de conforto e justifica o porquê não enfrenta os desafios. Uma coisa é assim, cara. Desculpa. Eu tenho limitação em matemática. Mas eu não tenho interesse nenhum em matemática. Então, eu não o faço porque não me interessa, mas eu sei que eu sou limitado. Precisaria dedicar muito mais para melhorar nisso. Isso é uma coisa. Uma coisa é, não, matemática é só para quem já nasce sabendo. Não, matemática é coisa de gênio. Matemática é coisa de pela-saco, de nerd. Isso é mentalidade fraca, mentalidade fixa, mentalidade que nunca vai crescer. Você justifica suas limitações desprezando os outros, diminuindo a luta dos outros, dando explicações que você cria na sua cabeça de genética, de dom, de Deus. Filho, causada. Tu tem que assumir a porra da responsabilidade e escolher. Tem coisa que você não quer fazer e você assuma. Não quero sair na porrada com fulano. Não vejo vantagem, acho que vou perder. Não. Preciso melhorar pra poder. Aí você melhora e agora você sai na porrada com fulano. Desafio é a mesma coisa, filho. Você olha pro desafio. Hoje não tem como ganhar esse desafio. Então, beleza. Por que não tem como? Porque eu não sou forte o suficiente, eu não treinei o suficiente, eu não estudei o suficiente. É alguma coisa que eu não fiz. Agora eu vou fazer alguma coisa que eu não fiz. Vou melhorar ela. Agora eu posso encarar esse desafio. Essa é a mentalidade de crescimento. O cara fraco, ele vai bloquear isso. Ele vai dizer que eu não me relaciono com pessoas que as pessoas são todas porcas, todas imundas. O caralho, ele é uma pessoa e dedutivamente, então ele também é um porco imundo. E as pessoas aturam ele, mas ele não quer aturar os outros. Entendeu? O cara fraco, ele vai ter um M de mimado, sabe? Ele quer as coisas do jeito dele. Como não pode, ele começa a ficar magoadinho. O nosso cérebro, filho,
ele é adaptativo. Eu falo, né, o nosso cérebro, ele é neuroplástico. Ele tem a neuroplastia, ele se adapta a tudo, boa e ruim, né? Então, filho, você cria uma crença limitante, uma crença de fraco, e aí você reinterpreta o mundo através da sua fraqueza. Porque agora o seu prisma de vida começa a se adaptar à sua realidade. O seu corpo, ele vai se adaptar a tudo que você forçar. E aí você se força a ter uma mentalidade de fraco, ele vai começar a criar interpretações de um mundo fraco, de um mundo isso, de um mundo aquilo, né? O cara que embarca na ideologia, eu explico isso no curso, é o iludido, né? Não é o manipulador, mas tem muito ali iludido. O cara realmente acredita naquilo. E o cérebro dele foi formatando para ver as coisas daquele jeito. Ele vê o empresário, ele acha que merece se ferrar, porque o empresário é opressor, o caramba. Ele nunca foi empresário, ele nunca testou aquilo, mas ele acreditou tanto que o cérebro dele adaptou, ele acredita, ele vê um político que tá roubando ele, tá enfiando imposto no rabo dele, e ele acha tolerável, é pela causa. E ele vê o empresário trabalhando, meu irmão. Pô, tu tenta abrir uma empresa, irmão. Caralho, meu irmão, o governo só pesa no teu ombro. Ó, parece tem um gordo e você um magrelo, meu irmão, carregando, ó. Pra ajudar não faz nada, agora tu ganhou um dinheirinho e o governo, ó, quero minha parte. Porra! Mas o cara, ele não vive a realidade, mas ele interpreta ela na cabeça dele. Aí ele vem numa bolha, ele trabalha num tipo de emprego que ele não precisa de mercado concorrente, então ele tá confortável. No geral, filho, o cara que ele é iludido, que ele tem uma crença limitante, ele tem que, né, cultura woke, cultura vitimista, né, esses garotos comunistas que a gente tem aqui no nosso país, e até esses outros aí, né, Red Pill, cara, eles têm que ficar numa bolha de conforto, porque se for confrontado com a realidade machuca, magoa eles. Mas eles realmente acreditam naquilo, porque o cérebro deles se adaptou à realidade para justificar suas condições. Nietzsche fala isso, que o fraco, ele cria justificativas morais para poder se manter onde está. A grande força dele é para se manter onde está. E aí ele vai, ó, culpando os outros, justificando, dando cambalhota. A gente fala que é malabarismo, né? O cara faz um malabarismo de interpretações que os astros se alinham para tudo estar realmente acontecendo daquele jeito na vida da pessoa. Eu tenho uma aluna hoje do curso e eu já expliquei isso para ela. Eu falei, olha, o teu grande problema é que você, embora você tenha todo o potencial de uma pessoa corajosa, você ficou refém do medo. Por mais que a sua vida seja um inferno, ele é o inferno que você está acostumada. E aí você tem um paraíso ali na frente. E você tem todas as habilidades para chegar lá. Mas você é tão insegura, você carrega tanto medo que você luta para ficar aqui. Eu tô te falando, o meu curso vai te ajudar a curar isso. Você viu 20% do curso, me ligou chorando, me agradecendo, falando, caralho, realmente essa porra tá mudando minha vida. Você parou de ver o curso pra não mudar a sua vida. Aí você mete desculpa que tá estudando, mete desculpa que tá correndo atrás disso, mete desculpa que teve um problema naquilo. Eu tenho um aluno que tá com todos esses problemas juntos e estão estudando. E a vida dos caras estão mudando. Mas você tem tanto medo da mudança que você luta pra se manter onde está. Eu te dou a cura, né? Tu leva as ovelhas para beber água, mas você não pode obrigar ninguém a beber água, filho. A ovelha bebe água se quiser. E a pessoa que tem a mentalidade fixa, ela luta para se manter na mentalidade dela. Por quê? Porque ela já macetou tanto o cérebro dela que ela fez o cérebro dela interpretar o mundo daquele jeito. Imagina que quando você descobre que está na Matrix, quando você descobre que está numa ilusão, quando você descobre que todas aquelas coisas que você acreditava que era verdade, por você não ter botado à prova, por você ter sido um teoricão, elas são mentiras. Isso agride. Isso vai ser chamado na psicologia de dissonância cognitiva. Você tem o id, basicamente isso, tá? E o ego. O ego é basicamente o seu potencial.
onde você acredita que pode chegar. É o seu ego, né? Se não controlado, vira um egocentrismo, né? Mas o ego é onde você acredita que pode chegar, o teu orgulho, o teu irracível. O teu id é como realmente você se identifica, como realmente você é. Então você é um puta cara que sonha em ser forte, acredita que é mais inteligente que todo mundo, se acha mais esperto que todo mundo, mas você vive no sofá porque você tem coragem de sair da asa dos seus pais e encarar o mundo. E aí essa dissonância entre um e outro causa dissonância cognitiva, que é entre a realidade que você fantasiou na sua cabeça e a realidade confrontada que destrói ela. A prática é o cemitério dos teóricos, filho. A dissonância cognitiva, quando acontece, quando você apresenta, né, pro cara que ele tá naquele mundinho de mentalidade fixa, quando você apresenta a realidade, ele fica agressivo, ele fica violento, ele perde a linha, ele descontrola. Por quê? Porque o cortisol, ele cresce toda vez que você tá sob estresse. E o que é estresse? Estresse é quando você não tem solução. Quando você não tem solução para um problema, o tigre tá vindo. Você não deu uma decisão, o teu cortisol vai lá em cima. Hoje a gente não tá mais na selva. Então, isso eu ensino no curso, tá? Mas só um resumo. Você não tá mais na selva. Então, quando você vai sendo sobrecarregado com estresse e você não consegue resolver, dá exemplo, eu te provo que tua ideologia é uma mentira. Eu te mostro ali com números, eu te mostro dados históricos que todo mundo que tentou implementar essa ideologia no final virou uma ditadura opressora, exterminou a própria população pobre. Te mostro. Posso te mostrar acho que quase centenas de casos. Quando eu fizer isso com você, aí você vai falar que eu sou um playboy, aí você vai querer me atacar, porque a dissonância cognitiva te ataca. Cara, você sempre falou que a realidade era desse jeito, esse cara tá falando que a realidade é de outro. A distância disso aqui causa dor. E aí você ataca, e aí você tem raiva de mim. E aí eu te digo, cara, eu não sou playboy, eu catei lixo. Ah, mas você é branco, que não sei o quê. Meu irmão, eu tenho cor de burro quando foge. Eu não sou nem branco, né? Quando a estatística quer, eu sou pardo. Quando a estatística não quer, eu sou branco. Aí vocês têm que decidir, caralho. Mas, porra, é muito comum quando você causa dissonância cognitiva em alguém, a pessoa ficar puta e descontrolar. Por quê? Porque o cortisol dela vai subir enquanto ela não tiver uma solução. E aí ela não consegue achar uma solução, caralho, com realidade confrontada, explode em raiva. Desculpa. É isso que acontece. É por isso que a pessoa fraca, ela fica agressiva quando confrontada. Quando você chega uma pessoa que, né, uma vez eu tava num bar, aí o cara veio pedir dinheiro na Lapa. E aí, cara, eu, numa maior ingenuidade, eu fui falar pro cara, falei, irmão, eu já fui catador 3 anos na minha vida, caralho. Se você catar 60 latinhas, você faz R$4, você não precisa ficar pedindo às pessoas, você não precisa sujeitar isso, só catar, cara. Vai juntando ali, o caralho, põe numa sacola, caramba, pisa, ela fica prensadinha, não faz muito volume. O maluco falou, meu irmão, não quer me dar dinheiro? Não me dá, agora não vem querer me dar lição de moral, não. Aí eu fiquei com uma cara assim, tá certo. Então vai tomar no teu rabo e mete o pé daqui. Aí acabou. Mas, cara, as pessoas não querem ser confrontadas com a realidade. As pessoas querem se manter na zona de conforto dela. E o fraco, ele quer isso acima de tudo. E aí, quando você causa dissonância cognitiva no fraco, você vai ter 2 tipos de comportamento que você vai reparar. Tá? Tem um vídeo nosso chamado Hierarquia de Dominância. Hierarquia de dominância. Tem parte 1 e parte 2, tá? Parte 1 e parte 2. Hierarquia de dominância, filho, é como a sociedade, ainda mais masculina, se organiza. Os gorilas fazem isso, os lobos fazem isso, os leões fazem isso, e a gente faz isso. Lá no vídeo você vai aprender. A questão é, quando você está subindo na hierarquia, né, você tem 2 jeitos de ganhar posição na hierarquia. Subindo por condições e coragem, né, você vai aprendendo habilidade, aí você vai sendo mais reconhecido pelo que você faz ali naquele grupo, ou você tem como subir derrubando os outros. Que é o crítico, que é o fofoqueiro, que é o especulador, que é o cara que luta contra a tua reputação, ele é assassino de reputação.
Por quê? Porque ele não tem coragem de subir, então ele precisa te diminuir. Certo? Esses são os dois jeitos de você ganhar posição na hierarquia de dominância. Quando você estiver numa posição, sei lá, 7, existem pessoas que são mais fracas que você que vão estar na posição acima. 8, 9. E as pessoas que naturalmente já são mais fracas que você naquela hierarquia de posição. Hierarquia de dominância é sobre cada tema, tá? É cada grupo, cada bolha social tem uma hierarquia de dominância. O 6, o 5, o 4. Quando esse cara tem uma mentalidade fixa, uma mentalidade de fraco, independente dele estar acima ou abaixo de você, ele vai te atacar. Por quê? Porque o seu comportamento de crescimento ataca ele. Quando um cara que me viu catando latinha, eu tive um problema, eu tive um problema um tempo atrás aí, e o cara me conhecia como, né, o catador de latinha, o caralho, não sei o quê, e hoje eu tenho uma vida mais confortável. E aí o cara arrumou um problema lá, não sei o quê, eu fui só pedir pra acalmar, não sei o quê. E aí o cara nitidamente desabafou ali. Eu sei quem você é, não é porque onde você tá agora não, eu lembro de onde você veio, caralho. O cara, agora tu tem 3 bolas, mas eu sei quem você é. Minha sogra ficou até zoando assim. Tu tem 3 bolas? Que porra é essa? Porque, cara, eu era um maluco tão fraco, que ele precisou me atacar ali numa parada que eu não tinha nada a ver com a história. Eu falei, irmão, só vamos fazer uma parada? Vai embora. Aí, vai embora que vai ser bem pra todo mundo. Aí foi embora. Mas por que ele me atacou? Porque ele tinha feito uma coisa errada, eu parecia ali, ele tentou me atacar pra poder crescer. Não me desestabilizou, eu tirei ele. Mas nitidamente, eu causei dissonância cognitiva pra ele. Por quê? Porque eu era o catador de latinha e ele já era um playboy na rua. Hoje, eu tenho mais condição que ele, muito mais, e ele continua aquele merda. Aquela vida merda, aquela vida que de segunda a sexta reclama da vida, final de semana bebe pra se anestesiar. Pô, eu não tenho essa vida, filho. Graças a Deus eu não tenho. Eu bebo, às vezes bebo. Quando eu quero confraternizar, quando eu quero ficar com a minha esposa e a gente acha que tem que fazer. Não sou refém disso, eu não preciso me anestesiar. Graças a Deus, eu fui construindo a vida que eu quero ter. Eu tô construindo ainda, né? Eu ainda tô crescendo, eu ainda tô indo. Vamos ver até onde eu chego. Mas eu continuo com a mesma mentalidade. Quando o cara for de hierarquia abaixo da sua, filho, você vai reparar que ele vai fazer fofoca, ele vai criar boato, ele vai ser o passivo-agressivo. Sabe qual é o passivo-agressivo? Tipo assim, o cara ele tinha que te dar um recado que ia ter uma reunião 15 horas. Ele não te avisa. E aí ele só manda um e-mail. Ele tá do teu lado, aí ele vai e manda um e-mail. E aí tu... Pô, Kadá, tu não foi pra reunião? Eu falei, ué, mas ninguém me avisou. E eu mandei um e-mail. O cara tava do teu lado, ele podia falar assim, ué, Kadá, tem reunião aí. Ele foi avisado que tinha que te avisar. Ele vai te dando ataques de forma passiva. Por quê? O mais fraco, filho, ele não pode ter enfrentamento. Se ele não pode ter enfrentamento, ele tem que ser agressões passivas, sabe? Dentro da boa ética, dentro de algum sistema que o proteja, sabe? Essa é a característica do cara fraco te atacando. Críticas infundadas, naturalmente depressivas. E aí, cara, quando você reparar, quem tá no grupo dos apoiadores, eu sempre mando os prints pra eles pra gente rir um pouco. Você vai reparar algumas críticas que eu recebo aqui. Nitidamente, a pessoa escreve melhor que eu, mas nunca escreveu nada, porque não tem coragem. Aí ela me ataca porque eu escrevo e minha letra não é boa, ou porque eu coloco uma palavra errada. O cara tem uma puta cultura, fala, sei lá, deve sair mel da boca do cara quando fala, mas aí ele reclama que meu vocabulário não é bom pra estar fazendo isso. Quantos seguidores ele tem? Nenhum, porque ninguém quer parar pra ouvir ele. Ele não tem coragem de expor a opinião dele, mas ele quer vir aqui. Uma coisa é o cara chegar aqui pra mim e falar assim, pô, Kadá, tu podia, se você falasse talvez assim, eu acho que melhoraria o seu desempenho. Críticas que querem construir, filho, elas nitidamente, elas não terminam com uma depreciação. O cara vai ter mais preocupação em te agregar do que te desmerecer. Porque o cara quer te desmerecer para aparecer. Eu sou o crítico que critica quem tá na arena. Eu não tenho coragem de subir a hierarquia de dominância. Então eu vou atacar você para você
que tá lá na arena desistir. E aí eu aqui fico, ó, eu ganhei. É o agressivo passivo. Sabe? Ele vai tentar te desmerecer e justificar a sua subida. O mais também, cara. O cara que diz mais também, ele vem e fala assim, ah, fulano conquistou isso. Mas também, o mais também, cara, é nítido no maluco fraco, do maluco fraco que vai tentar te atacar. E, cara, ele faz isso porque você ataca a crença dele, a sua existência. Vocês jogaram bola junto, filho. Ele era o dono da bola. Sabe, ele era o que tinha um pai e mãe com mais condição. Mas ele foi um pela-saco a vida inteira dele, que quis parar nessa fase. Pô, você sentou a bunda, estudou, ralou, pegou obra, o caralho. Tua vida progrediu. Aí quando ele vira pra você, ele fala, mas também... O mais também, filho, tudo que vem depois disso é a depreciação de um fraco que é... Ele tá falando dele, filho. Sabe, nitidamente ele tá falando dele. Aquele cara quando falou pra mim assim, ah, mas eu sei de onde você veio. E aí, nitidamente assim, eu sei de onde você veio, eu sei que eu podia ter sido melhor que você, mas eu não consegui. Ele disse isso, ele... Sabe, a irritação dele era o cérebro dele fazendo isso com ele. Mas ele tem que me atacar porque ele não consegue fazer autocrítica. Ele não consegue olhar pra si e falar assim, pô, irmão, você tirou mais proveito que eu. Me ensina um caminho. Pô, irmão, eu lutava jiu-jitsu, por exemplo, com o Moscão. O Moscão, ele tem a mesma idade que eu, ele é um ano mais novo. Mas o Moscão é muito melhor que eu no jiu-jitsu. Hoje mais ainda. Irmão, eu admiro ele pra caralho. Porque eu olhava pro moleque que é melhor que eu e falava, meu irmão, esse moleque tem muito a me ensinar. E a gente começou 6 meses de diferença, cara. Mas nitidamente ele tinha um feeling muito bom pra aprender as coisas. Então eu que não tinha um feeling tão bom assim, eu colava nele pra aprender, cara. Não tinha uma inveja, cara. Queria finalizar ele? Claro que eu queria, porra. O jiu-jitsu é sobre isso. Mas, irmão, era admiração total. Era admiração. Eu treinava com um maluco na academia, meu irmão. E ele me passa. Só eu, Moscão e Pedro treinava com ele. E o Marcos Felipe. O resto recusava os treinos dele. Era um faixa marrom. Só tinha um preto na minha academia quando eu comecei. Mas o maluco era um trator, meu irmão. Entendeu? O maluco pegava motor de carro, sem guindaste, botava assim, só na força. O maluco, ele amassava o treino com ele, meu irmão. Era tipo assim, 8, 9 finalizações. E eu treinava todo dia que ele me chamava. Porque ele era o melhor maluco da academia. Fui treinar com ele há pouco tempo. E, pô, a vida dele seguiu, ele foi fazer outras coisas. Eu ganhei mais carcaça, eu não sou mais um moleque de 60 quilos. Meu treino melhorou, naturalmente. Porra, eu joguei assim, passei guarda, fiz... E, cara, eu podia ter partido pra um jogo mais agressivo pra tentar finalizar, mas nem fui, irmão. Nem fui. Eu respeito aquele maluco pra caralho. Ele me ensinou muito jiu-jitsu. Né? Naquele jeito dele, brutão, né, meu irmão? Passando guarda, joelho. E, meu irmão, tu parecia uma maçapão com ele. Mas, irmão, me ensinou muito. E eu tenho o maior respeito por isso. Não tem inveja nenhuma. A dissonância cognitiva, filho, é inveja. Tá? Esse distanciamento entre o que eu podia ser e o que eu sou. E isso magoa. Quando o cara é mais forte que você, filho, ele não precisa ter tanta preocupação em ser passivo. Então mas o que rege ele? Você vai perceber que é a insegurança. O medo de perder o status quo. Um chefe, sabe? Um gerente que fica pegando no teu pé. E aí como é que ele pega no teu pé? Represálias. Fecha oportunidades pra você. Hostilidade desnecessária. Perseguições às vezes. Hostilidade necessária. O moleque que causa bullying, cara. Ele é inseguro. Ele tem medo da imagem dele ser abalada. Ele já conquistou aquela imagem ali. Todo mundo que ele acha que pode abalar, ele quer atacar. O cara às vezes está na posição acima de você mas ele tem a mentalidade fixa, a mentalidade fraco. Você vai passar ele, filho. Filho, 100% do mundo. Cara, 80%, cara, tem mentalidade fixa. 90%, às vezes você tem uma, mas o cara, 80% tem tipo uma porrada. O cara preocupado com a imagem,
preocupado com o status quo. Ele não tá preocupado com o resultado. Ele não tá preocupado com a empresa. Aí tem um livro, 48 Leis do Poder. Aí os bibliotecários que ficam me enchendo o saco. Tem várias leis, mas uma das principais é: não apareça mais que o sol. O cara é o sol, meu irmão. Não tenta aparecer mais que ele. Tu vai se atrasar. Eu me atrasei muito. Eu já tive muito desgaste, porque eu achava que às vezes o objetivo de trabalhar junto era o resultado. Não importa, eu nunca me preocupei em ter o título. Me preocupava em vencer a guerra, em ter o resultado. Mas eu percebi que as pessoas são vaidosas. As pessoas cultivam esse status quo. E aí eu tive vários problemas em ambientes que eu trabalhei. Minha carreira toda de soldado foi não percebendo isso. Tive problema nisso quando eu virei oficial. E tive problema nisso trabalhando na empresa e trabalhando no mercado privado também. A vaidade, filho. O cara não quer perder quem tá subindo. Então, filho, quando eu digo pra vocês que o cara que quer crescer, ele tem que ter coragem pra ter alma grande, ele tem que estar disposto a ter ousadia, é porque, naturalmente, quando ele tá subindo a hierarquia, quando ele tá escalando a montanha, quando ele tá puxando a corda, quem tá acima e não tem mentalidade de crescimento, que é a maioria, vai tentar empurrar pra baixo. Quem tá abaixo vai tentar puxar de volta. Porque você tá ameaçando a posição de quem tá em cima quando você cresce, quando o cara é inseguro. E você tá atacando a mentalidade de crescimento do cara que tá embaixo. Filho, alguém que tá acima de você, que quer ver você crescer, ou é seu pai, ou alguém que já evoluiu, que bate palma pro teu crescimento. Pô, eu só quero ter amigos fortes, filho. Então todo amigo meu que ganha, caralho, e se ficar melhor que eu quero aprender com você. Sandália da humildade, filho. O mundo é dos humildes. Cristo já falou isso, a salvação vem pela humildade. Né? Se você chega num banquete e já senta no local de honra, você pode se achar o cara mais honrado, mas você pode talvez ser tirado dali e você vai se sentir humilhado. Mas se você sentar no lugar dos humildes, se portar como os humildes, pode ser que seja você o cara mais honrado ali. E aquele lugar seja pra você e você vai ser chamado. E você vai se sentir prestigiado. Se porte como humilde, filho. Esteja sempre disposto a aprender e a honra virá pra você. E a conquista virá pra você. Essa mentalidade arrogante do cara que tá acima, que tem medo da sua imagem, é patético, filho. Todos serão derrubados. A arrogância precede a queda. Pode não ser hoje com você, mas naturalmente, se o Deus do cara é a vaidade, é o status quo, e o seu Deus é o crescimento, é a prosperidade, é a verdade, filho, ele tá parado cuidando disso, você tá parado para crescer. Toda energia que você gasta para crescer. A cada uma que esse cara gasta para crescer, 2 ele volta na vaidade. Você vai passar ele. Por uma questão lógica. Por isso que eu digo que a gente tem que se livrar dos nossos medos para poder crescer. Os medos emperram o nosso crescimento. Cada medo que a gente cultiva, cada bloqueio, cada coisa que a gente não aceita desafiar, impede o que é importante, crescer. A gente precisa superar os medos. O cara com mentalidade de fraco, ele não tem. Então, você vai atacar, quando o cara é mais forte, a insegurança dele, o medo dele. Quando o cara é mais fraco, você vai atacar a crença dele. E isso vai fazer ele lutar contra você. Os dois vão te atacar. Por isso que quem for crescer tem que ter coragem. Mas por que acontece isso? Isso é fisiológico, filho. Primeiro é o que eu falei com você. Dissonância cognitiva entre ego e id. Segundo, base evolutiva, filho. Por que Deus criou... Deus não. Porque o ser humano é perfeito. E o ser humano, ele foi feito para evoluir, para crescer, para multiplicar a espécie, para se tornar o ser perfeito aqui, né? A gente é o ser perfeito. E é tão perfeito que foi criado na gente um ponto de incômodo. Para quando as coisas incomodarem, a gente fazer a nossa autoanálise e a gente tornasse um melhor caçador, a gente tornasse um melhor criador, a gente tornasse um melhor professor. Esse incômodo que deve causar quando alguém te passa, quando alguém está subindo ou quando alguém está acima, ele é feito para você olhar para dentro de você e pegar naquele exemplo o que você precisa melhorar.
Cara, fulano tá se tornando melhor que eu, ele tá vindo lá de baixo. Qual é a fórmula que fulano usa? Coragem, fulano. Me dá tua dica aí. Se você dividir com ele quando estiver lá em cima, ele vai dar a honra de dividir com você quando estiver te passando. Ah, ele não fez. Então ele é um pela-saco. Daqui a pouco você passa ele de novo. Pode ter certeza. Esse é o jogo. Mas quando isso virou disfuncional, a gente não tá mais lutando para sobreviver. Então a gente pode criar falsas realidades. Quando a gente não luta para sobreviver, filho, a gente criou hoje na sociedade uma bolha muito grande de zona de conforto. Ela, na verdade, é a maior bolha. Porque o cara miserável hoje vive melhor que o imperador romano. Então dá para se viver. O cara não precisa trabalhar, o cara fica mendigando, ele consegue dinheiro. Sabe? A zona de conforto, ela criou ela virou uma aberração. Não é que virou uma aberração, mas ela virou um espaço muito grande. Então a gente não tem tanta necessidade. Porque quando você tá na luta para sobreviver, se você não faz autoanálise, se você não testa, erra e ajusta, e testa de novo, erra e ajusta, você quebra. Por que o cara que tá na zona de necessidade sobe rápido? Porque a aflição dele faz ele se reajustar. O cara na zona de conforto não tem essa aflição. E aí ele se acomoda, ele se estabiliza, ele não quer fazer. E aí ele começa a criar falsas realidades, que aí vira a disfuncionalidade disso. Essa incômodo que dá quando alguém tá te passando, quando alguém tá subindo rápido, ou quando alguém tá acima, devia ser para tu fazer autoanálise e se tornar melhor. Admire essas pessoas. Faça autoanálise e se torne melhor. Mas não, cria incômodo. E aí você não quer se desafiar, você quer achatar quem tá subindo e quer puxar de volta quem tá te passando. É a inveja e a insegurança que tá regindo você. É o que faz o fraco ser essa pessoa. Aí você tenta passar um documento e o teu documento não chega onde deve chegar. Aí tu vai olhar por quê? Ficou na gaveta de fulano, fulano não levou pra frente. Aí você vai... Mas por quê? Porque você é forte, filho. Você tá crescendo. Você tá tirando o brilho daquelas pessoas que são vaidosas, que são inseguras, que são invejosas. E isso causa dissonância cognitiva nela e faz ela querer fazer mal a você. Aí ela fala mal de você, ela faz fofoca sua, ela atrasa o teu lado, ela te prejudica. Tudo porque a dissonância cognitiva da cabeça dela criou uma realidade que não existe. E você tá mostrando que a realidade é possível. E isso faz mal a ela. E aí ela vai tentar te atrasar, ela vai tentar te prejudicar. E você que quer crescer tem que estar disposto a ser odiado pelos fracos.